Olá pessoal, a Educação em Rede desta semana está imperdível. A gente está falando sobre um tema super importante, sustentabilidade, um assunto que está presente na nossa vida desde criancinha, não é verdade? E nesse programa a gente vai exibir um documentário bem bacana sobre a relação do ser humano com as mudanças climáticas do nosso planeta. E a gente também vai se aprofundar nesse assunto, porque a UEMA faz parte da rede ODS Brasil, que é um movimento que atua tendo como referência a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ou seja, a UEMA trabalha agora com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e daí ODS. E a convite do nosso programa, a especialista Cláudia Costa, que atua na assessoria especializada de articulação das ODS na UEMA, conversou com a professora Patrícia Menezes, da rede ODS Brasil. Foi um papo bem legal. Além disso, nossa Educação em Rede tem a nossa tradicional agenda cultural e também nossa dica de livro da semana. Não perde, tá imperdível. Toda quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados às 5 da tarde. Eu tô aqui esperando você. Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, sejam bem-vindos! Está começando agora mais uma edição do Educação em Rede. E se essa é a sua primeira vez aqui, fica ligado que a Educação em Rede é um programa da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação. E aqui, pessoal, a gente está sempre discutindo sobre educação, cultura, sociedade, das mais diferentes formas. E olha só, por isso que hoje a gente vai falar sobre um tema presente na nossa vida desde criancinha, a sustentabilidade, né? Ano novo começando, é legal a gente rever alguns hábitos, se reciclar, não é verdade? E a gente vai assistir agora um documentário bem bacana produzido pela universidade que fala sobre as relações da mudança do clima com os ecossistemas terrestres e de como a atividade humana interfere na mudança do clima do nosso planeta. Vamos assistir. Carbon is present since the formation of the Earth. In the form of diamond, it is coveted by many, but in other ways, it is perhaps even more valuable because the carbon is the basis for life on Earth. And with water, it is the basic element of our bodies. Since the Industrial Revolution and the climate change, the carbon cycle is at the center of international negotiations. Photosynthesis, breathing, decomposition in the form of food and fiber. The atmosphere continuously exchanges carbon with the biosphere. The terrestrial ecosystems, natural or used by man, are both responsible for greenhouse gas emissions, but they are also the only major sinks in which man can count. The future of our society depends on our ability to manage the ecosystems. Vamos falar sobre mudança do clima e as suas interrelações com os ecossistemas terrestres. Vamos ver quais são as bases físicas e científicas da mudança do clima. Como funciona? Como os homens interferem pelas suas atividades? Sabemos que a mudança do clima está ligada com os gases do efeito estufa. Quais são esses gases? Como esses gases se ligam com os grandes ciclos biogeoquímicos do carbono e do nitrogênio? Também, como a sociedade, o homem, reagiu frente a este problema. A mudança climática pode ser um problema global
Porém, as soluções têm que ser implementadas em nível local. Esta evidência demorou para ser incorporada nas políticas globais e até nacionais. Na parte dos ciclos biogeoquímicos, precisamos tratar de 3 gases do efeito estufa: o CO2, o dióxido de carbono, o N2O, o óxido nitroso e o metano, CH4. Para cada um desses 3 gases, temos fontes naturais e fontes devidas às atividades do homem. Chamamos essas fontes de fontes antropogênicas. Vamos ver primeiramente o CO2. Quais são as principais fontes de CO2? O CO2 na atmosfera está equilibrado com os ecossistemas terrestres. Os fluxos principais são a fotossíntese, que é a captura de CO2 pelas plantas e transformação em matéria orgânica. A parte da liberação desta matéria orgânica, que retorna na forma de CO2 na atmosfera, se chama de respiração. Temos 2 tipos de respiração. A respiração autotrófica, ou seja, a respiração das próprias plantas. E temos a respiração heterotrófica, ou chamada também de mineralização, que é quando a matéria orgânica está se decompondo no solo principalmente. Os fluxos devido ao homem de CO2 são principalmente devido à queima de material orgânico que era protegido pelos ciclos geológicos ao longo de milenares até milênios de anos. Isso se chama de queima de combustível fóssil. Temos também queima de material estocado de forma mais recente, queima de madeira, por exemplo, queima de florestas. Isso são as principais fontes de CO2. Na parte do óxido nitroso, as fontes de óxido nitroso são devidas, todas elas, a processos biológicos chamados de nitrificação e desnitrificação. Os micro-organismos responsáveis pelas essas ações vão transformando as fontes de N até N2. Porém, essa transformação é incompleta e tem, poderia-se dizer, um vazamento na forma de N2O, que é um potente gases do efeito estufa. Isso ocorre de jeito natural em todos os ecossistemas. Porém, quando aumenta a fonte de N nos ecossistemas, aumenta a liberação de N2O. A maior forma de aumentar o N é pela fertilização nitrogenada. Então, quando você traz N na forma de adubo ou na forma de resíduos orgânicos, quaisquer sejam, ou numa forma mais química, você vai emitindo N2O. Outra fonte importante de emissão de N2O é o esterco. O esterco do gado, por exemplo, rico em nitrogênio, a urina rica em nitrogênio vai, na sua transformação, emitindo N2O. O N2O é um gás do efeito estufa poderoso porque tem pouco jeito de destruir esse gás. Então ele tem uma longa duração na atmosfera. Se chama uma longa prazo de vida. Já o metano, a emissão de metano acontece quando num ambiente tem pouco oxigênio. Então, quando tem pouco oxigênio, o carbono que está dentro da matéria orgânica, ele vai ser emitido na forma de CH4 e não mais de CO2. Isso acontece nos sistemas naturais, que nem mangues, pântanos, por exemplo, que são exemplos bem famosos, onde tem uma lâmina de água que vai cobrindo temporariamente ou de jeito contínuo a matéria orgânica do solo, então vai liberando este carbono na forma de CH4. O homem produz também sistemas artificiais deste tipo, são os arrozais irrigados, onde a planta vai crescer numa lâmina de água. E o fato de ter essa lâmina de água vai emitindo metano. Uma outra fonte principal de metano se chama fermentação entérica, devida principalmente ao gado, seja vacas leiteiras ou gado de corte. Uma vaca vai emitir no seu longo da vida uma quantia de metano
importante. Temos outras fontes naturais que pode ser, vamos dizer, modificada pela ação do homem. Por exemplo, os cupins, ou, para falar mais cientificamente, as termitas. As termitas, naturalmente, vão emitindo metano, porém, de acordo com o regime trófico dessas termitas, a quantidade de metano vai ser diferente. O homem, quando vai desmatar uma floresta, por exemplo, vai mudar o tipo de cupins que se tem no ecossistema. Então, o homem, pela sua ação, pode indiretamente também perturbar uma emissão natural. Aqui temos o exemplo perfeito do ciclo de carbono. Tudo começa na atmosfera, onde tem mais ou menos 800 milhões de toneladas de CO2 na forma gasosa. Depois vamos ver o que acontece com esse CO2. Este CO2 fica capturado pelas folhas, em forma de um mecanismo que se chama fotossíntese. A fotossíntese é nada mais que retirar, bombear este CO2 e transformar ele em matéria vegetal. Depois de matéria vegetal, vira madeira. Madeira aqui está cheio de carbono. Essa matéria seca representa mais da metade do carbono. Depois, esta madeira que está viva aqui, vira madeira morta. Aqui temos exemplos de matéria orgânica morta. Galhos, folhas, na forma também de frutas. E essa madeira depois fica incorporada no solo. Vamos ver essa matéria no solo. Você vê a cor escura, é sinônimo de riqueza em matéria orgânica. O solo é um ambiente vivo, fica transformando esses resíduos e estabilizando eles em uma matéria mais escura. Você vê aqui a riqueza do carbono. Até pouco tempo, o carbono era visto somente pelo lado global da mudança climática e da atenuação. Atualmente, se reconhece que o carbono é também fertilidade, luta contra a erosão, melhoramento da matéria orgânica do solo. Então, precisamos resgatar os saberes locais e tradicionais que estão à nossa volta. Aí, muito interessante essa perspectiva sobre a mudança climática, né? Um assunto que a gente precisa estar em constante debate. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, a gente vai dar uma paradinha agora, mas a gente volta já, não sai daí. Um lugar de ritmos únicos, tradições históricas e sabores inesquecíveis. Um lugar onde existe um paraíso em que o vento redesenha a paisagem a cada dia. Esse é o Maranhão. E é nesse estado de belezas paradisíacas que fica a Universidade Estadual do Maranhão. E é nela que vamos nos encontrar em 2022, seja de forma virtual, presencial ou híbrida. A UEMA e o Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital GPEDU Unicino CNPq da Universidade do Vale do Rio dos Sinos vão realizar o terceiro Real Life para pensar e discutir os desafios para a educação online. Estamos muito felizes em receber vocês nesse evento, que já é um sucesso a cada ano. Olá pessoal, vocês estão gostando da Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais.
tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com a Educação em Rede. Olha só, hoje a gente está falando sobre sustentabilidade, um tema super importante. No bloco anterior, a gente assistiu um documentário sobre a relação do ser humano com as mudanças climáticas e agora a gente vai se aprofundar mais nesse assunto, porque a UEMA faz parte da rede ODS Brasil, que é um movimento que atua tendo como referência aí a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, isso das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, a ONU, ou seja, a UEMA trabalha agora com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, daí ODS.
E a convite do nosso programa, a especialista Cláudia Costa, que atua na assessoria especializada de articulação das ODS na UEMA, conversou com a professora Patrícia Menezes, que é da rede ODS Brasil. Foi um papo muito interessante que a gente vai conferir agora. Patrícia Miranda Menezes, ela é psicóloga com especializações na administração pública e gestão urbana, história, sociedade e cidadania, desenvolvimento local e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Está cursando presentemente o mestrado profissional em ensino de ciências ambientais, é servidora da Prefeitura de Barcarena desde 2002 e entre 2013 e 2020 ela foi responsável pela institucionalização e gestão do conhecimento das agendas de desenvolvimento da ONU na Prefeitura. Foi responsável pela articulação institucional no gabinete do prefeito referente ao fortalecimento da governança multinível e do estabelecimento de parcerias multissetoriais que contribuíssem com a implementação e o acompanhamento do progresso das agendas no município. Foi responsável também pela representação institucional da Prefeitura em espaços nacionais e internacionais de incidência política sobre essas agendas. É por isso que hoje a Patrícia está aqui conosco, colaborando com toda a sua experiência dentro da aplicação e da execução dessas agendas, e eu passo então a perguntar, Patrícia, como é que vê a necessidade ou qual a razão por que um município deveria aderir a uma agenda global, uma agenda desta envergadura? Eu sei que Barcarena começou abraçando primeiramente a agenda do milénio, continuou, passou para a agenda 2030, então nos explica um pouquinho por que o município procurou e viu, né, as valências e os avanços que essa agenda, essa adequação poderia trazer de evolução positiva para o município, e por que continuar? Olá a todos, a todas e a todos que nos assistem. Primeiramente, quero agradecer ao UEMA pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês nessa iniciativa tão legal de disseminação da Agenda 2030. Bom, Cláudia, respondendo a tua pergunta, é extremamente importante que as gestões públicas, independente da esfera, municipal, estadual ou federal, estejam atentas a todas essas temáticas de discussões globais, porque todos os desafios que a nossa sociedade tem a enfrentar nos próximos, tanto hoje como nos próximos anos, eles são relacionados a questões globais que vão impactar todas as cidades, todos os países, independente do seu nível de desenvolvimento econômico, social, né? Os mesmos problemas que você encontra num município, por exemplo, da região do Marajó, no estado do Pará, que tem os IDHs, né, o Índice de Desenvolvimento Humano mais baixo do Brasil, você também vai encontrar em cidades de países desenvolvidos, porque nenhum desses grandes problemas, desses grandes desafios, já foi erradicado. Eles podem ocorrer em proporções diferentes. Em alguns lugares, eles vão ser mais graves, em outros, eles já avançaram bastante, mas ninguém ainda conseguiu, por exemplo, erradicar a fome, erradicar a pobreza. Você não tem nenhuma cidade do mundo que diga assim, eu não tenho nenhum habitante que não passe fome, que não esteja numa situação de vulnerabilidade social. Eu não tenho nenhum desempregado. Então, esses são problemas comuns. Mas esses problemas comuns e globais, comuns a todos os países, eles são enfrentados localmente, no território. Então, é por isso que o município, no caso no Brasil, no nosso, né, arranjo institucional, o município é a esfera de poder mais próxima da população. É ela que tem esse impacto mais direto na vida do cidadão. Não que o
poder público federal ou estadual também não tenha esse tipo de poder na vida do cidadão. Logicamente, as decisões que o governo federal toma impactam na vida de todo mundo, mas é o poder público municipal que está mais perto do cidadão. É ele que, pelas competências constitucionais, está responsável pela maioria dos nossos direitos fundamentais, básicos. É o poder público que está responsável por garantir para a população o ensino infantil, né, o ensino fundamental. É responsabilidade do município alfabetizar as pessoas, garantir o atendimento básico de saúde, garantir o transporte, que são as nossas necessidades diárias. Então, é extremamente importante que o poder público tenha esse olhar para o global, tanto para que ele compreenda melhor esses fenômenos e essas dificuldades, como também para ele identificar o que está acontecendo em outros lugares, para que ele possa identificar boas práticas do que deu certo em outros lugares. Logicamente que ninguém vai fazer um copia-cola, né? Porque uma solução que deu certo num lugar não necessariamente vai dar 100% certo em outra, porque cada local tem a sua própria especificidade, mas você pode se inspirar em algo que foi realizado em outro lugar para adequar aquilo para a sua realidade. E então, você ter esse olhar ampliado para além do seu território, ele é extremamente importante nesse sentido. Faz com que você tenha uma compreensão maior, porque também ninguém está isolado no mundo, né? Você não vive numa bolha onde você só tem os problemas ali do seu município. Você sofre o impacto dos municípios do seu entorno, né? Se você é um município que tem um pouco mais de condição do que os seus vizinhos, então o seu município vai ser referência, não só referência do seu vizinho se inspirar em você, mas ele vai ser aquele local que o cidadão vai procurar o serviço que está melhor do que no município dele. Então, a gente tem sempre que ter essa visão, esse entendimento de que está tudo e todos interligados. E as agendas de desenvolvimento da ONU, elas contribuem para que a gente tenha essa visão mais ampliada, para que a gente olhe para o nosso território, identifique os nossos problemas, mas que a gente também consiga olhar para além do nosso território, da nossa divisão político-administrativa, que delimita ali, né, a extensão territorial pela qual nós, gestores públicos, estamos responsáveis. E, ao adotar essas agendas, elas vão contribuir, além da gestão pública ter essa visão ampliada, também vai contribuir para que a gente tenha uma visão, como se diz, mais holística e integrada, para que a gente saia um pouco daquela cultura da departamentalização, onde cada um trabalha ali na sua caixinha. Se eu sou da saúde, eu sou da saúde. Se eu sou da educação, eu sou da educação. Se eu sou do meio ambiente, eu sou do meio ambiente. E aí, essas agendas fazem com que a gente enxergue a conexão entre todas essas áreas. Eu vou conseguir compreender que eu sou da saúde, mas a minha atuação depende muito da educação. Eu tenho como desenvolver ações de educação, de saúde bucal, por exemplo, de diversas outras áreas, de uma forma conectada. Se a pessoa, eu posso trabalhar, eu sou saúde, mas eu posso trabalhar junto com o meio ambiente, trabalhar a educação ambiental. Eu tenho que ter a compreensão de que, se a Secretaria de Meio Ambiente desenvolve mais ações de arborização urbana, por exemplo, isso vai contribuir não só para melhorar o meu microclima, amenizar o calor que eu estou sentindo cada vez mais, aqui perto da linha do Equador, né? Mas também vai contribuir para a melhoria do ar. E aí, consequentemente, vai reduzir casos de doenças respiratórias. Então, está tudo interligado. E, ao fazer essa conexão com essas agendas, a gente consegue ter essa visão mais integrada, consegue trabalhar essas temáticas de uma forma mais transversal. E isso vai fazer com que a gente também
otimize os nossos recursos humanos, materiais e financeiros e potencialize os resultados das políticas públicas. E só quem tem a ganhar com isso é a população. Perfeito. Mas agora eu vou ser um pouquinho mais incisiva e vou perguntar de que forma, verdadeiramente, né, falando especificamente do caso de Barcarena, qual é visivelmente o avanço? Claro que o IDH, níveis económicos, níveis sociais, a gente sabe que isso vai ter, né, repercussão, mas visivelmente, o que é que a Patrícia pode indicar que, exatamente, vendo os vizinhos, vendo outros exemplos que não adotaram, que não tiveram essa visão e não se alinharam, que a gente pode dizer, meu município evoluiu porque aderiu a essas agendas, porque comparativamente, né, vizinhos próximos, de realidades muito próximas, não conseguiram, ou não tiveram essa proatividade e não tiveram essa desenvoltura, né? E que a gente pode atribuir diretamente ao abraçar, né, dessas agendas globais. Bom, o resultado concreto, assim, eu já falei um pouco na minha resposta anterior que foi um grande avanço na administração pública a gente conseguir trabalhar de uma forma mais integrada e articulada, onde esse diálogo entre as secretarias, que era uma coisa que não ocorria porque estava justamente cada um ali focado dentro da sua própria caixinha, hoje isso é uma realidade. As secretarias, elas agem de forma integrada. Elas entendem, porque elas conseguiram entender que esses desafios a serem enfrentados, eles são transversais e que eles não vão ser solucionados se cada secretaria continuar trabalhando sozinha. Então, isso eu sempre destaco como um grande avanço dentro da administração de Barcarena, ao passar a adotar essas agendas. Outro grande avanço é que essas agendas, elas também nos dão uma visão de futuro de médio e longo prazo, porque na administração pública nós estamos muito acostumados, é da cultura da administração pública no geral, em todas as esferas, trabalhar pensando apenas num ciclo de 4 anos, no ciclo do seu mandato eleitoral. Então, para que a gente cumpra com as metas estabelecidas nessas agendas, nós vamos ter que planejar ações de curto prazo, no período eleitoral de 4 anos. Mas nós também vamos ter que planejar ações que vão para além desse período. Ações que vão ser estruturantes. Então, para isso, essas agendas elas têm que ser vistas como agendas de Estado e não de governo. Agendas que vão perpassar por mais de um período eleitoral. Então, como tu colocaste no início, nós começamos esse processo em 2013, ainda com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Foi ali que nós começamos a planejar as nossas ações com esse olhar de futuro, com ações de curto, médio e longo prazo. Muitas das ações que nós planejamos em 2013 se concretizaram mais de um mandato depois. Por exemplo, a questão da universalização do atendimento à saúde, ele já era previsto nos ODM. E então nós tivemos que, a partir do diagnóstico do município, qual era a nossa realidade naquele momento, que não era muito diferente dos municípios vizinhos, como tu perguntaste, nós fizemos todo um planejamento de médio prazo. Então, ao longo de anos, nós ampliamos nós começamos isso em 2013. E apenas em 2018 ou 2019, fiquei na dúvida agora, mas antes disso não foi. O Ministério da Saúde declarou que Barcarena atingiu 100% de cobertura de atenção básica, que é uma meta prevista no ODS 3. Isso é uma ação concreta, uma meta concreta que eu posso destacar e que os municípios do entorno não estão nem próximo disso. Mas eu queria destacar justamente isso, que as agendas elas vão nos apontar um caminho rumo a uma sociedade com melhor condição de vida para a nossa população, mas que não necessariamente a gente vai chegar nesse caminho, vai chegar onde nós queremos com 2 passos.
uma política pública de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é o que geralmente dura um período de uma gestão, né? A gente tem que ter a clareza que, para cumprir os ODS, muitas das vezes, os objetivos não vão ser atingidos em 3 anos. Você tem que ter a clareza de que você vai elaborar uma política pública e que não necessariamente vai ser você, enquanto gestor, que vai cortar aquela faixa, que vai botar aquela placa lá na parede com aquela ação que está sendo ali inaugurada ou lançada. A Prefeitura de Barcarena, por exemplo, hoje está tendo resultados de coisas que começou em 2013. Então, mas isso não é uma coisa ruim, no sentido da administração pública. A dificuldade é, às vezes, o político que está exercendo um cargo público ter essa compreensão de que muito que ele vai fazer não vai ser ele que vai inaugurar. Mas ele tem que deixar o ego dele de lado e pensar que ele vai focar naquilo porque aquilo é o melhor para a população, que deu para ele o poder, a caneta na mão, para que ele autorize a execução e a implementação daquela política pública, ao aprovar o PPA, ao aprovar, né, a dotação orçamentária. E, felizmente, isso tem ocorrido em Barcarena desde 2013. Quando se começou em 2013, o prefeito tinha clareza de que muita coisa que ele estava planejando não ia ser ele que iria entregar, assim como o novo prefeito que assumiu esse ano, o Renato, ele também tem a clareza de que muitas das ações que nós estamos começando a implementar agora, principalmente as ações com foco em adaptação e mitigação ao impacto da mudança climática, não vai ser ele que vai colher o resultado. Mas que isso é necessário ser feito e que comece a ser feito agora por ele. Ele não pode deixar para que outro comece a fazer. Patrícia, eu acho que estas agendas, pelo espaço temporal delas, né, por nos fazer ter que planejar com essa previsão temporal, nós ganhamos em recursos, porque nós temos que unir esforços, né, podendo poupar recursos ou otimizar recursos, mas exatamente nós temos que ter a previsão, a possibilidade de visibilidade, sim, do que será preciso fazer hoje para que nós possamos atingir, né, nesse espaço temporal de 10, 15 anos, a meta que a gente se propõe atingir, né? Eu acho que é esse esforço. Claro que não é visível. Planejamento não é visível, né? É um esforço inicial para que a gente possa ter ganhos futuros bem mais estruturados, bem mais sólidos, não é? Porque, como tu mesmo disseste, são ações que não são levadas a cabo entre 2 e 3 anos. Elas têm que ser bem planejadas e estruturadas se a gente quiser realmente fazer com que elas sejam efetivas, né? E duráveis ao longo do tempo. Eu vejo, por exemplo, a UEMA, neste momento, está estruturando, né, o seu documento mais importante a nível de planejamento, o PDI. Ele está com todos os seus programas estratégicos alinhados exatamente com a Agenda 2030 e com os ODS. Claro que nós temos não temos a inocência de achar que nestes primeiros 4 anos esse PDI vai resolver todas, né, as situações que a gente se propõe, mas nós temos que começar por algum ponto, né? O planejamento é agora porque nós temos esse poder hoje na mão, né? E quem vai usufruir desses frutos serão as próximas gerações, serão os que vêm a seguir, mas nós não podemos abdicar da nossa responsabilidade hoje, né? E hoje cabe-nos a nós planejar para um futuro melhor. Deixa-me só colocar-te, já que nós estamos falando de uma academia, né? Dentro de uma academia, eu vou deixar aqui a provocação, que nós estamos fomentando o conhecimento e o acelerar da informação sobre esta agenda tão importante para que chegue ao máximo de pessoas possíveis. Apesar de estarmos dentro de uma academia, como é que tu vês que nós, enquanto pesquisadores, docentes, discentes, como é que nós podemos nos interconectar, colaborar, dar as mãos, unir esforços e poder potenciar também os nossos municípios, onde a UEMA tem
tem suas raízes, tem sua sede, onde nós temos ainda presença física ou não, porque o EMA tem presença, nós temos 20 campi, mas nós estamos presentes de alguma forma, com algum programa, com a UEMANet e os cursos de EAD em 55 municípios. Então, de 217, é uma fatia muito grande, onde a UEMA pode ter efetivamente uma ação, né? Efetiva e prolongada, e onde a gente pode agilizar exatamente, ou por onde a gente pode começar essa conexão com as agendas. Então, de que forma tu vês que nós poderíamos, então, ser úteis? Bom, a academia, ela tem um papel essencial em tudo isso que eu falei anteriormente. Porque a implementação, a efetiva implementação da Agenda 2030, ela precisa de políticas públicas e legislações adequadas, porque são esses dois instrumentos que transformam a sociedade, são eles que regulam, né, legislações que regulam tudo que vai acontecer na nossa sociedade. A população, ela recebe e tem os seus direitos garantidos por meio de políticas públicas. E daí vem a grande responsabilidade da administração pública na implementação, não só dessas agendas, mas porque é sempre importante destacar que tudo que os ODS elencam já está previsto na Constituição Federal de 88. A Agenda 2030 ela é uma agenda de direitos, de garantia do estado de bem-estar social, que é a essência da Constituição Federal de 88 do Estado brasileiro. Mas também nós sabemos que, apesar do poder público ter esse grande peso nas costas, essa grande responsabilidade de garantir esses direitos, também sabemos que a maioria dos municípios tem uma grande dificuldade de fixar quadros técnicos qualificados, por diversas questões de remuneração, né? Diversos fatores. Então, isso dificulta a elaboração dessas políticas públicas estruturantes que vão promover essas transformações efetivas e promover o desenvolvimento local. Então, nesse sentido, e aí não sou eu, Patrícia, que estou dizendo isso, a Agenda 2030 diz isso, que os grandes desafios globais precisam de soluções locais. Que essas soluções locais elas ocorrem por meio das políticas públicas e legislações adequadas. E que para que essas políticas públicas e legislações sejam adequadas para aquele problema ser enfrentado especificamente por aquela localidade, é extremamente necessário que essas políticas e legislações sejam elaboradas utilizando o melhor conhecimento científico. Que elas sejam elaboradas com ampla participação, envolvendo todos os atores locais, mas que elas sejam baseadas no melhor conhecimento científico. E quem tem esse papel da produção e disseminação do conhecimento científico é a academia. Então, a Agenda 2030 destaca muito a importância da academia produzir e disseminar um conhecimento para além dos muros da universidade. Então, sem essa parceria entre a academia e o setor público, nós não teremos uma efetiva implementação da Agenda 2030. A academia tem uma grande responsabilidade, não é? Segundo a ONU, né, e SDSN, a rede de soluções, a academia ela nunca pode sequer se eximir do seu papel, porque ela é um dos focos, né? Ela é um dos pilares exatamente de contribuição global para que as agendas sejam efetivamente concretizáveis. E às vezes a gente é questionado, mas a minha área não tem muito a ver, as pessoas ainda têm, e acho que é esse o nosso papel, é demonstrar, é esmiuçar e mostrar na simplicidade como é que cada um pode contribuir. Às vezes, as pessoas estão fazendo e nem se apercebem. Um dia desses eu estava num evento da Semana de Ciência e Tecnologia, Semana de Letras,
e um pesquisador estava apresentando o seu foco de pesquisa, que tinha a ver com... era literatura que tinha a ver com LGBT. E a falta, a escassez, né? E principalmente a academia estava-se queixando disso, que é muito complicado, é muito difícil, às vezes, conseguir os volumes, né? As obras. E ele trouxe uma expressão que eu achei a cara da Agenda 2030, que ele era questionado enquanto pesquisador, porque é que ele não debruçava a sua pesquisa sobre os grandes nomes. E ele só disse, os grandes nomes eles já têm o seu reconhecimento. Eu prefiro focar a minha pesquisa nos esquecidos da literatura. E esses esquecidos da literatura, eu disse, esse homem está trabalhando o ODS 5. Não é possível, né? Ou seja, é uma pesquisa, a pessoa está trabalhando, né, o seu foco, a sua área, mas ela escolheu dar esse foco, ele escolheu, né, o seu objeto de estudo, e nessa escolha consciente, ele estava colocando os objetivos de desenvolvimento em prática. Não é preciso ser da sustentabilidade ambiental, económica, qualquer pessoa, qualquer pesquisador pode olhar o seu objeto de pesquisa e dizer de que forma eu me alinho, porque vai encontrar um ODS em que ele possa realmente contribuir. Então, ninguém está de fora, ninguém pode se eximir dessa responsabilidade para não deixar exatamente ninguém para trás. Todos nós podemos contribuir e acho que é esse o nosso peso, a nossa responsabilidade enquanto academia, é podermos dar essa visibilidade. Como é que cada um, sem precisar de sair da sua zona de conforto, sem precisar de repartir a sua atenção, a gente só tem exatamente que casar a nossa agenda profissional, as nossas vidas com a Agenda 2030, não é? Eu queria só complementar a tua fala, Cláudia, reforçar que ciência, tecnologia e ciência e tecnologia é um dos 6 eixos estruturantes de implementação da Agenda 2030. E que o Brasil, inclusive, possui uma estratégia nacional de institucionalização da Agenda 2030 no Sistema Nacional de CTI. E que esse documento, ele está disponível, inclusive, no site da Rede ODS Brasil, ele foi elaborado no âmbito da Câmara Temática de Parcerias e Meios de Implementação, quando existia a Comissão Nacional para os ODS. Ele pode servir como base para todas as instituições de ensino, não só o EMA, que estejam interessadas em incorporar a Agenda 2030 na sua produção e disseminação de conhecimento para contribuir com as metas dos ODS. Fica também aqui, então, o apelo, né, Patrícia, que é cofundadora da Rede ODS, à qual a UEMA aderiu desde maio. Nós também temos na página oficial da UEMA uma aba que diz respeito inteiramente aos ODS, para quem realmente quer procurar mais conhecimento, documentos, nós disponibilizamos todos os documentos que temos acesso e, claro, que os documentos que nos são facilitados pela rede ODS, nós também disponibilizamos lá nas nossas publicações e informação. Então, o veículo oficial da UEMA acerca dos ODS e da agenda é a aba ODS na página oficial do UEMA. Muito obrigada, Patrícia. É sempre um prazer poder contar com a sua experiência, com o seu tempo, com a sua dedicação. Sendo servidora pública de coração, eu sei que a sua dedicação e o seu esforço são sempre valorizados e nós tivemos todo o prazer de poder usufruir um pouquinho dessa sua partilha, desse seu conhecimento. Podemos esperar apenas voltar a contar com a sua participação e a sua colaboração, sempre tão prazerosa e de ampla generosidade. Em outros momentos, nós agradecemos a sua participação neste curso, nesta
mais esta obra, nesta ação de formação que a UEMA quer providenciar e quer proporcionar ao nosso público. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelo seu compartilhamento. Até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Parabéns pela iniciativa do curso e espero que quem nos assistiu leve a Agenda 2030 para a sua prática diária. Tá aí, muito legal esse tema, né? A gente precisa estar em constante debate, né? Um tema que precisa fazer parte da nossa rotina, com certeza. Bem, agora a gente vai mudar de assunto porque é hora da Tâmara Cantanhede chegar com a nossa agenda cultural cheia de novidades. Tá contigo, Tâmara? Oi, pessoal! Estamos em janeiro, ano novo começando. E que tal começar a planejar os estudos? Pois aqui na nossa agenda cultural nós vamos trazer algumas dicas interessantes para te ajudar nesse planejamento. A nossa primeira dica é o curso aberto Literatura de Cordel Primeiros Passos, oferecido pela Universidade Estadual do Maranhão por meio do Núcleo de Tecnologias para a Educação, o EMANET. O curso tem como objetivo compartilhar conhecimentos sobre o papel social do cordel, valorizando a literatura popular e a pluralidade cultural do país. O curso está disponível na plataforma escadauema.com. É uma oportunidade imperdível para conhecer um pouco mais da cultura do Nordeste. E agora uma dica de leitura. A estudante do curso de Letras, Gabriela Lages, e a professora Jeane Ferreira Silva, do Departamento de Letras, lançaram um e-book Através dos Espelhos, de Guimarães Rosa e Joyce Gardner. Fruto do trabalho de conclusão de curso de Gabriela, o livro é uma leitura comparada do conto O Espelho, de Guimarães Rosa, e do romance Através do Espelho, de Joyce Gardner. A análise faz uma relação com a literatura e a filosofia. O livro está disponível para download gratuito no site editoradiálogos.com. E é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Valeu, Tâmara, muito bacana as suas dicas. E chegou a hora de outro clássico, outro quadro clássico aqui do Educação em Rede, a nossa dica de livro da semana. Toda semana alguém bem legal vem dar dicas pra gente e essa semana não vai ser diferente. Quem será que veio dar dicas aqui no Educação em Rede? Vamos ver. Chamei minha galera pra curtir o batidão. Aqui não tem ninguém fazendo a linha. Segura a batida que vem do meu paredão. Sente esse calor que te alucina. Olá, eu sou o Vitor Rivera, do Grupo Em Chama, e a minha indicação de hoje é Harry Potter e a Pedra Filosofal, um clássico dos cinemas, mas também da literatura. E esse aqui é o primeiro livro de uma coleção inteira de 7 no total. É a saga do Harry Potter, ela é bem famosa, com certeza vocês já escutaram. Mas esse aqui, que é o primeiro, ele é bem especial, principalmente para os fãs, porque é onde o Harry conhece esse mundo novo, mundo de magia, né? Onde ele conhece os 2 melhores amigos, o Rony e Hermione. E eles começam as suas aventuras pela escola de Hogwarts e começam a se preparar para enfrentar um inimigo muito grande, né? Que é o Voldemort, que é conhecido como o pior bruxo de todos os tempos. Essa edição aqui é uma edição ilustrada, onde eu indico muito para quem está começando a ler, para quem está começando nesse mundo novo de leitura, né? As coisas ficam bem mais dinâmicas e divertidas quando a gente acaba vendo também, né? Isso mexe mais ainda com a nossa imaginação, então eu acho muito legal. E essa edição aqui ilustrada já pode ser encontrada em qualquer livraria, já pode ser encontrada em qualquer site de vendas de livros, então é bem fácil de encontrar. Essa é a minha indicação de hoje. E valeu, espero que gostem. Tá aí, muito legal. Obrigado aí pelas suas dicas, viu? Olha só, a Educação em Rede tá ficando por aqui.
Convido você a visitar as nossas redes sociais apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E não esquece que o Educação em Rede está sempre trazendo debates, entrevistas, reportagens, documentários a respeito de educação, sociedade, toda quarta-feira às 7h30 com reprises aos sábados às 5 da tarde. Eu tô aqui sempre esperando você. Até a próxima, pessoal! Uma parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.